mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um podcast Fala Cris. E nós estamos na comemoração ainda da voz. O Dia Mundial da Voz foi 16 de abril, mas nós ainda estamos falando da voz porque ela é super importante. Este mês nós dedicamos a nossa querida voz, porque é nosso instrumento de trabalho. E eu chamei hoje uma pessoa muito especial, que é uma pessoa que é minha paciente, minha cliente, que ela tem trabalhado a sua voz. E o motivo que eu trouxe, porque ela é uma pessoa disciplinada, gente, vocês não têm noção como ela tem uma disciplina para cuidar da sua voz. Não é, Maria Amélia? Seja muito bem-vinda aqui no nosso Fala Cris. E aqui a gente tem uma tradição de você mesmo se apresentar. Então você pode se apresentar, né? A Maria Amélia, só introduzindo, ela é uma professora. Só professora que as pessoas dizem? Você só é professora, né, Maria Amélia? Pode se apresentar, Maria Amélia. Seja muito bem-vinda no nosso podcast Fala Cris. Olá, pessoal. Eu sou Maria Amélia. Eu sou formada em Ciências Biológicas e mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E sou professora da Rede Estadual de Ensino. Trabalho com o ensino fundamental e o ensino médio. E trabalho com uma jornada de 36 horas por semana. 36 horas. Professores que se identificarem aí, gente, levanta a mão. Né, os professores que têm uma jornada grande aí, né? E as disciplinas, quais são as disciplinas? Eu trabalho com ciências e biologia. Ciências e biologia. São disciplinas que são muito teóricas, então tem que falar muito. Sim. São matérias de muita explicação. Muita explicação. Quando a gente se conheceu, né, foi num momento aí que ela chegou estafada, né, cansada da voz, né? Na verdade, você veio primeiro para mim, não foi isso? Antes de ir pro otorrino. Eu lembro que quando ela chegou queixando. Né? Ela não sabia, né? Como é que foi. Me conta aí, conta pro pessoal como é que foi essa história. O autor é melhor contado que eu parafrasear o que você me contou. Olha, tudo começou quando, no mês de julho, no finalzinho já, pouco antes das férias, eu acabei extrapolando, usando muito a voz. E eu, nesse momento, falei muito alto. Então, eu senti um incômodo muito grande. Eu precisei, né, usar meu potencial todo, eu precisei falar muito alto, né? E eu senti um incômodo muito grande naquela hora. Aí fui para casa, senti que estava arranhado, sim, sensação de garganta arranhada, bebi muita água, mas não passava. E na sequência dos dias veio uma rouquidão. A rouquidão chegou a ser a um ponto que eu passei assim, em torno de 10 dias sem voz. Muitos dias. Muitos dias. Continuei trabalhando nesses dias, mas foi porque durante essa semana era final de bimestre, então era recuperação, entrega de resultados, então eu não precisava falar. Então, assim, eu escrevia, era contar resultados e coisas assim, mas eu trabalhei durante essa semana. Passada, é claro que a voz foi voltando ao normal, né? Eu entrei de férias, foi a última semana. Na sua cabeça, você achava que ia voltar? Ou... Olha, eu sentia que algo muito sério tinha acontecido, porque eu sou uma pessoa que eu nunca tinha perdido a voz, em momento algum. Mas aí, tudo bem, passou, eu trabalhei só mais essa semana, entrei de férias, então minha voz entrou em repouso. Assim, eu moro numa casa que tem poucas pessoas, então eu falo pouco. Então, tudo bem, voltei a trabalhar, né, no início de agosto, só que eu sempre, assim, aquele medo de falar, e eu sentia que tinha um incômodo se o tom da voz elevasse. Sim. E aí, né, abaixei o som, passei a falar mais baixo, apesar, né, porque como eu trabalho, eu falo muito,
né, assim, e falo, olha, pensar, eu trabalho dou 9 aulas por dia, de 50 minutos cada Muita uma. coisa. Então, não para. Mas eu tentei colocar exercícios, falar um pouco, dar pausas. E assim foi. Só que, passado alguns meses, aconteceu de novo. Eu precisei forçar. E nesse momento, eu senti o arranhão novamente e perdi a voz novamente, mas já não foi tão severo quanto da primeira vez. Mas eu passei a ficar sempre com medo, sabe? Parecia que quando eu falava, eu sentia que tinha um limite. Que se eu falasse dali, que já não dava, não seria mais possível, sabe? Que ia machucar. Sim. Então, foi aí que me motivou a procurar, né? Para te procurar. E aquela sensação ali, com o passar do tempo, por eu estar falando mais baixo, eu acredito que eu estava falando um pouco mais, sim, mais para dentro, sabe? Com medo de extravasar. Porque você pode perceber que minha voz é uma voz forte. Super firme, sua voz forte, firme. Né? Então, assim, eu estava tentando não forçar. E estava causando uma dor nessa região. Então, perder voz eu não perdi mais, mas sempre uma dor insistente. Assim, eu inicio às 7 horas da manhã, provavelmente ali, quando já estava próximo das 9 horas, já estava doendo. E dali para frente, eu ainda ia trabalhar mais umas 6 horas, uns 6 horários de 50 minutos. Então, eu decidi procurar, porque é o meu instrumento de trabalho, antes que chegasse a um ponto que não tivesse mais volta. E aí, gente, vale ressaltar o seguinte, né? Quando ela procurou... E aí, olha só, primeira coisa, vamos pensar vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, naquele primeiro momento ali que ela perdeu a voz, né, já era um momento que a intuição dela estava gritando. Não só a intuição, organicamente, para procurar. Mas a gente também tem um outro lado, né, que é um lado um pouco mais assim, vai passar, eu vou descansar, vou entrar de férias, o lado do super-herói, né, aquele lado bem super-herói da Mulher Maravilha, que a gente sempre vai conseguir, né, mas ok, né. Então, por exemplo, no primeiro momento, aí agora vem a campanha da voz, que, vamos lá, 10 dias, 5 dias de rouquidão, se não passar, é importante já procurar, né, ajuda, por quê? Porque realmente a gente precisa ali perceber o que está acontecendo. Mas, lógico, aí você procurou qual momento que foi possível para você e ok, tá tudo certo. Né? E aí, naquele momento, quando ela procurou, eu não tinha o exame, porque ela foi por conta própria, né? Você foi na fono, não, eu vou numa fonoaudióloga. E aí eu pedi o exame, né? Foi aí que a gente detectou, né, uma patologia vocal e a gente foi fazer todos os exercícios. A gente já está no processo, a gente está, acho que na 6ª, 7ª sessão, estamos em processo já melhorou muito. Mas a partir daí você já começou a sentir um alívio, não foi isso? Sim. Por quê? Porque, na verdade, a gente começou a movimentar, dar força, potência vocal, né? Porque, gente, pensa, uma pessoa que tem uma carga horária dessas, 8 horas por dia, 8 horas aulas, né? Mas começa às 7 horas da manhã e vai até às 5h25. É muita coisa, gente. Né? Particularmente, você não fazia nada, né? Que você não sabe. Você fazia alguma coisa para sua voz? Não. Nada. Nada. Só água, né? Muita água sempre. Mas, quer dizer, tem gente que eu falo assim, o que você faz de bom para voz? Eu tomo água e como maçã. Eu falo, gente, isso é o básico. Isso é a sobrevivência da sobrevivência. Né? Não desmerecendo a água e a maçã, que são maravilhosas, mas é o básico do básico. Mas, então, ali eu já comecei a entrar, né? Já para desinchar a prega vocal, que a prega vocal dela estava inchada. Já entramos já com exercícios, né? Não vou entrar no mérito aqui do que a gente fez, que é clínico, né? O caso dela, clinicamente, mas a gente já começou a trabalhar vários aspectos para melhoria de rouquidão. E outro detalhe, né? Com ela dentro de sala de aula. Porque a primeira coisa que a gente enfatizou foi que ela já foi nas férias também. Você começou o tratamento, a gente começou nas férias, não foi? Foi. Eu procurei. Eu acho que foi ainda no mês de dezembro. E eu já estava
no finalzinho, né, do mês, já estava para entrar de férias. Isso foi muito bom. Olha só, isso é bacana, pessoal. Por quê? Porque ela descansou. Então, quer dizer, a gente também estava num momento ali sem ela atuar. Então, a gente pegou uma parte muito legal ali que ela estava sem atuação. Então, a gente conseguiu fazer bastante sessões ali. Creio que foi umas 5, 6, né? Não sei, umas 5, não lembro direito, tá, gente? Não estou com o prontuário dela aqui, porque o nosso objetivo não é mostrar o prontuário, nem quadro clínico, mas eu lembro que a gente fez algumas sessões e ali ela já teve o alívio. E aí a gente depois ficou de qual vai ser a conduta? Vai se afastar ou não vai se afastar? E aí eu me lembro que foi uma pergunta que eu fiz para ela. Ela falou, não, deixa eu tentar. Né? E ela tá conseguindo, né? Sim. E um dos pontos foi, qual que foi a nossa discussão? Foi ter a dor ou não ter a dor, né? E hoje, graças a Deus, não tá tendo a dor, né? Não. Hoje eu não sinto mais nada. Ai, que bom. Porque assim, gente, é o que até a gente fez um episódio anterior. Quem não assistiu, assista, que é do Dr. Reinaldo, que é o otorrino, que ele fala muito isso. Lógico que, dependendo da patologia, a gente afasta, dependendo do caso, a gente precisa afastar, mas nem todo mundo pode, como, por exemplo, o cantor, ou às vezes um professor que está ali, né? Eu lembro que você falava, eu não posso deixar minhas turmas. Eu lembro. Eu achei muito lindo isso assim que você disse, eu achei muito legal. O início do ano, porque então finalizamos dezembro, iniciamos, né, fevereiro. E o início do ano é importante. Tem aquele momento que rola empatia entre os alunos com o professor. E, né, afastar nesse momento não é interessante. E assim, eu vi assim que é o amor mesmo pela profissão. E a gente, por isso que, né, eu falo que quem gosta, quem ama o que faz. E a gente sabe, não é que lógico, gente, quem afasta é ruim, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. No caso da patologia dela, no caso dela, ela tem potência vocal, a gente conseguiu. E a gente tem vários casos de pessoas que podem sim ter uma patologia e atuar. E tem casos que tem pessoas que não têm. Inclusive, hoje, a gente luta muito com isso. Né? Por exemplo, tem gente que às vezes passa num concurso, às vezes ele pode estar ali dentro da sala de aula e não tá porque às vezes está ali com a rouquidão. Né? E não é bem assim, gente. A rouquidão, ela é tratável, né? A patologia é tratável. No caso da Maria Amélia, a gente optou por não. E assim, com muito exercício, com potência. Quer dizer, ela me perguntava assim, quanto tempo eu gasto para fazer os exercícios todos os dias? Não foi essa pergunta que você fez para mim? Eu falei, olha, de 5 a 10 minutos. Ela falou, então eu vou dividir meu tempo. Eu vou fazer um pouco de manhã e um pouco à tarde. E eu falei, tudo bem. Por quê, gente? Isso é uma organização da vida dela. Não foi? Porque é por isso que quando eu apresentei como disciplinada. Porque, na verdade, precisa sim ter essa disciplina. Porque eu não vou falar aqui que eu sou a fórmula mágica é ir no otorrino e ir na fono. Não é. A fórmula mágica está também em você decidir tomar atitude de fazer os exercícios, de fazer o que a fono propõe. Né? Porque não adianta também eu te dar, trabalhar ali fisiologicamente, ver o que você tem, a gente trabalhar as sessões ali e, né, os exercícios ficar para depois. Né? Ainda ela me pergunta, não vai aumentar mais, não? Eu falo que não, a gente vai substituir. Porque o tempo dela é restrito. Né? Faz sentido? Né? Mas o mais importante é essa percepção. E assim, e uma coisa que também, gente, o caso dela, da Maria Amélia, foi a dor. E no primeiro momento foi a falta da voz. Mas depois disso ela não teve mais nenhum sintoma, não foi? Não. Eu perder a voz, nunca. E nem rouquidão. E até eu falava para ela assim, a sua voz engana muito a gente. Porque você não tem uma rouquidão ali expressa. Porque tem pessoas que ficam roucas. Então isso engana. Você tem potência vocal. Não foi? Não se lembra que eu falava isso? Então, gente, vocês, professores, às vezes vocês pensam que tem muita força. Não se engane, no sentido assim, cuidado, porque nesse momento que é o momento que a lesão vem. É o momento que, quando o cantor, por exemplo, às vezes toma gelado, ou quando o próprio professor também, ou alguém que vai lá, toma alguma, né, chupa pastilha, que não pode usar pastilha, porque fica, né, ali fica bem anestesiado. Então, nesse momento, é o momento que a gente acha que está muito bom e força. E ali, foi naquele momento que eu ficava perguntando, qual que é o indicador? Aí era a dor. Foi ali que a gente ficava sempre
batendo na tecla, eu batia muito na tecla, porque a gente precisa ter a percepção. E é por isso que eu estou sempre batendo na tecla com vocês, vocês que estão nos ouvindo, que para vocês terem essa percepção. Porque os números são muito altos. Eu até falava esse número e falo, é mais de 65% das pessoas têm problemas diante do trabalho. E o professor está nesse número. Então, se a gente for pegar esse número, é muito alto. Sim. Como que o professor vai viver? Daqui a pouco a gente não vai ter mais professor trabalhando dentro de sala de aula? E assim, no meu trabalho eu conheço várias pessoas que perdem a voz. Tem colegas que perdem a voz, tenho colegas que são roucos permanentemente. Né? Tudo assim, né? Tudo eram casos que precisavam ser avaliados. Sim. E tem gente que não acredita, né? Às vezes tratou uma vez e não deu certo, aí não acredita que vai funcionar. E uma coisa, algo que a gente bateu muito na tecla, até junto com o otorrino, foi, gente, tem que ser tratado por uma fonoaudióloga especialista em voz. Tem que ser tratado por um otorrino que entende laríngeo, porque não adianta. A gente precisa entender, né? Não estou dizendo que eu sou a única, não. Tem no Brasil todo hoje com o trabalho remoto, a gente, né, percebe que hoje você pode fazer, né, à distância, mas tem que ser realmente tratado, porque o que acontece? Se você... É fisiologia. É igual exercício na academia. Se você fizer errado, vai dar mais problema que você não fazer, né? Melhor não fazer do que fazer errado. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, que bacana que você percebeu que você tinha que procurar no momento certo e que você percebeu que está funcionando, porque a melhor forma... Outro ponto também que eu percebi legal, que a gente teve um outro indicador, foi o aumento seu. Desde o primeiro momento você não tinha, que a gente chama, é tempo máximo de fonação. O que é esse tempo máximo de fonação? É o tempo necessário que a gente consegue emitir os sons da fala. É um dos testes que a gente faz, que o dela nunca deu, assim, baixo. Né? Que geralmente quem chega com o tipo de patologia que ela chegou, geralmente dá muito baixo. Dá 5, dá 4. E o dela não deu 10, deu 12. Praticamente, se você for pegar na literatura, não é para quem está com a patologia que ela estava, não era algo baixo. Mas aí eu fui entender. Ela faz um instrumento, ela toca um instrumento de sopro, né? Como é que chama esse instrumento? Eu toco sax. Sax. E aí toca em casamentos, né? Toco, sim. Conta um pouquinho desse hobby. É um hobby, não é isso? É um hobby. Não, eu sou musicista e eu toco na Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo. E toco quando eu recebo convites. Então, assim, eu toco na minha escola, toco na igreja, Legal. né, os aniversários da família, recebendo convite. E, assim, já toco há muitos anos. Então, e aí eu fiz uma relação. Falei, então, peraí, para tocar o sax tem que usar muito a respiração e o diafragma. Então, provavelmente, ela tem um preparo de potência e respiração. Foi aí, então, que eu falei, não, peraí, então tá explicado. Então, isso também ajudou. Então, mostra, gente, o quanto é importante também o professor ter esse preparo, ou seja, um preparo respiratório, um preparo também da musculatura. E aí me entristece pensar que os professores já chegam com turmas de 30, de 25, pode ser até turmas menores, mas sem um preparo, sem ter um preparo até de respiração, de aquecimento, desaquecimento da voz. E esse preparo é um preparo importante, porque provavelmente, sem esse preparo respiratório, talvez o seu quadro, na hora que você chegou no instituto, seria pior. Tá? Talvez, assim, hipótese diagnóstica, tá? Uma hipótese aqui, porque o instrumento, você tem uma potência, né, de respiração. Então, gente, um ponto importante, a gente escuta muito, né, Maria Amélia? O professor ganha mal, então não vou procurar. Mas talvez valha a pena procurar por si só, para ter uma prevenção, para não ter que sofrer depois. Então, eu penso que talvez, assim, a gente não esperar o Estado, porque a gente foi esperar, né? Não sei. Eu acredito que é uma questão de conscientização, mais do que qualquer outro tipo de coisa. Não é passado pra gente. Então, assim, não é passado na faculdade, não é passado
quando você assume o cargo, o Estado oferece sim. Ele oferece um curso de voz, mas é um curso teórico do qual o qual diz a importância de fazer o uso de água regularmente, de ingerir maçã, assim, mas muito superficial para o que nós precisamos. Sim. Então, assim, é uma questão, acho que é isso que eu estou falando mesmo, é uma conscientização. As pessoas não se sentem, não acham que devem procurar. E é tão fato isso que eu já vi pessoas, assim, conheço pessoas, não é cliente, que fala, que eu percebo que tá rouca, eu falo, você já percebeu que você tá rouca? Não, minha voz é assim desde sempre. Então, e aí é tão sério isso, que já tá tão... aquilo, o ouvido já acostumou tanto a ouvir, porque isso é normal, tá, gente? Não, é percepção, que a pessoa passa, aquela voz alterada passa a ser a sua voz normal. E aí, quando vai fazer um exame, é aí que entra o perigo, né? Porque uma das causas, um dos problemas maiores, uma das consequências do câncer de laringe é a rouquidão. Então, como vai ter uma questão ali de diagnóstico, sendo que a pessoa não sabe, né? Porque rouquidão pode ser uma gripe, rouquidão pode ser uma rinite, pode ser porque você está com uma alteração ali gripal, independente do que for. Então, por isso que é importante. Ou, sou professora a vida toda, por isso que eu tô rouco. Eu vou sentar em frente à fono e vou fazer exercício, não vai adiantar. Mas quais os exercícios? O que você fez? Funcionou, não funcionou? Então, sim, eu conheço várias pessoas que já fizeram milhões de sessões. Mas não é as milhões de sessões, é a fisiologia certa para conseguir chegar no resultado, né? São estratégias, né? Mas outra coisa que eu também percebi uma diferença de salas, né? Voltando agora na sua profissão, né? De professor, docente. Eu já fiz outro podcast que também a gente teve uma professora só que foi universitária. E ela já tem, acho que mais de 10 anos, 12 anos de docência. E eu já vi, e ela não tem uma rouquidão, né? Assim, você vê que ela fala mais no tom. Você percebe que com o ensino fundamental você tem que falar muito mais, você tem que esforçar mais. Você sente essa diferença? Sinto, sim. Essa diferença tá muito ligada à faixa etária dos alunos. Então, assim, as crianças, elas têm muita energia. Então, conter toda aquela energia e focar, né, na aprendizagem exige mais do professor. Eu trabalho com fundamental e com médio, então isso é bem nítido. Assim, com o ensino médio, é muito fácil. Por serem mais adultos, é claro que eu deixo assim, que tem perfil, cada professor tem o seu perfil, de qual eles se adequam mais, né, a trabalhar. Mas o fundamental exige, com certeza, muito mais. Sim. Porque é maturidade, né? Assim, conversa mais, talvez. Muito, por causa da conversa. Eles querem brincar. Aí tem as brincadeirinhas. Então, as brincadeirinhas. Então, o professor precisa ser mais, assim, um pouco mais, exigir mais a disciplina para que a gente obtenha o resultado. E nisso, né, força-se muito a voz. Você foi uma pessoa que falou para mim que não grita na sala de aula de jeito nenhum? Sim. Foi você. Eu me esforço ao máximo. Mas gritar de hipótese alguma. Nem gritar, nem volume. Não, eu me esforço para não gritar. Tanto é que essas 2 vezes que teve esse problema, foi as 2 vezes que eu gritei. Mas eu gritei porque o momento ali exigiu isso. Mas, geralmente, eu tento manter o tom. Sim. E é uma das causas maiores de problemas vocais, porque a hora do grito, a hora que é o maior impacto. Então, realmente. E aí, junto com o estresse, né, da situação, realmente é um esforço muito grande que o músculo faz, e aí, né, a musculatura ali naquele momento. E aí vai, o uso, imagina, você está ali usando o dia todo, está cansado. Pensa, é como se tivesse corrido uma maratona. Deu impacto,
É, né? Aí, imagina. e tem um ponto que tem que ser observado, que é assim. Em casa, no dia a dia, o tom é um. Exato. É um tom. Uhum. Lá, como eu tenho que falar para muitas pessoas, tem ventilador ligado, tem as conversas paralelas, porque é normal que tenha. Uhum. Então, o tom é mais acima, Sim, sim. bem mais alto. Então, vamos imaginar, final de semana, falando baixinho, num ritmo normal, aí volto, falando alto, 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 alto. E, ao gritar, é mais alto ainda, foi mais alto ainda. Sim. Então, foi nítido. Eu senti exatamente, lesionei naquela hora. Olha que é interessante, que É. bacana você ter porque é bom essa percepção, é o que eu falo para todo mundo. Se a gente tem essa percepção, é a minha percepção da lactose, por exemplo. Eu sei direitinho, eu sei quando eu como lactose, pode saber que eu vou ficar com secreção, vou sentir minha voz diferente. É impressionante. Com ar-condicionado também. Aqui, por exemplo, agora, eu já pedi para ele abaixar. Por quê? Porque, infelizmente, são situações em que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quem usa muito a voz, no ambiente o ar-condicionado, tem que tomar mais água, tem que hidratar mais. Não é que vai evitar, não é que vai deixar de usar. Porque hoje, nesse calor todo que a gente vive, como que você vai dar aula sem ventilador? É algo que não, né, não tem como. Pode cortar, não tem problema não. Se você quiser desligar. Depois você corta aí, né, Renatinho? Tá. Então, eu volto na parte do ventilador. Por exemplo, o próprio ventilador, né? O próprio ventilador. Como é que você vai falar num lugar quente, com aquele monte de aluno, sem ventilador? Então, você tem que ir ali, você tem que... Agora tem formato de você falar. Você pode projetar mais a voz, mas o ventilador resseca. Então, o que você tem que fazer? Tem que hidratar, tomar mais água, colocar, né, soro fisiológico, usar todas o que você puder. Então, ambiente com ar-condicionado, soro, água, hidratação. Né? Então, quer dizer, usar todos os recursos que a gente tem para que a gente não possa não ter no final da nossa... Né, prevenir, né, o refluxo. Né? Então, agora, os novos dados são 4 horas que antes de dormir. Antes era 2 horas, agora são 4 horas. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser... Hoje nós estamos gravando aqui 20 horas e 39 minutos, é isso, Renatinho? Então, quer dizer, se eu quiser jantar, eu posso dormir só 1 hora da manhã. Foi o que o Dr. Rei acabou de nos colocar. Antes era 2 horas. Então, agora a sociedade, né, já veio novas pesquisas, que são 4 horas antes de dormir. Ou seja, por causa do refluxo gástrico. Então, todos esses processos que a gente, enquanto pessoas que falam muito, a gente tem que evitar, porque é a nossa ferramenta. Aí, existe uma questão chamada autorresponsabilidade. Que aí eu vou agora olhar para essa câmera aqui, ó. O que é autorresponsabilidade? Porque a decisão é sua. Né? De quem que é? A decisão é sua de você se cuidar ou não. Né? Então, é aí por isso que eu falo. O corpo é nosso. Né? E Deus nos deu o nosso corpo para a gente entender, para a gente cuidá-lo. Isso mesmo. E Maria Amélia, tem algum ponto que você queira colocar para dar de dicas para os professores? Porque você mais que ninguém, né, viveu uma situação de voz, porque eu falo assim, eu sou a fonoaudióloga da voz, especialista, eu vivo, né, já atendi, tem mais de 20 anos atuando, como especialista 20 anos, né, como especialista em voz, mas assim, atuo mais de 22 anos, eu sei da dor, porque assim, eu já vi muitos professores sentar na minha frente lá no consultório chorar, porque, por exemplo, professor de 22 anos, acabou de formar, e chegar com nódulo de prega vocal e chorar na minha frente, do otorrino não deixar ele trabalhar. Não, você não vai, você vai estar afastado. E a pessoa, daí 2 semanas, ter que ir assumir o cargo e não conseguir. Então, é muito triste, né? Então, eu já vi casos e casos, assim, triste. Então, eu sei, só que não sei a ponto de falar assim, eu vivi essa dor, né? Para não ficar como mentirosa, eu já vivi sim. Eu fui ministrar uma palestra uma vez
E eu fui num lugar que estava muito seco. Brasília, inclusive. Lugar extremamente seco. E aí, a minha rinite atacou lá. E eu sei que eu tive que fazer muita inalação. Inclusive, eu até pedi a ajuda do Dr. Rei. Ele me passou, me diagnosticou, me falou, né, por telefone, então passa tal coisa que vai ajudar, tal. Foi o que me ajudou. Mas eu lembro que eu quase não tive voz para falar. Eu lembro, eu senti isso. Mas não é igual alguém que chega e tem um diagnóstico de uma patologia. Então, eu sei da dor. Eu imagino que a dor é muito triste, né? De pensar, gente, é meu instrumento. Como é que eu faço? Eu só tenho 8 anos de formada. Quer dizer, você tem uma vida pela frente ainda. Então, o que você diz para quem tem esse instrumento? Não é só professor. A gente vamos falar para todas as áreas, né? Porque até então parece assim, voz, parece tão simples, mas é tão forte, né? Transmite uma mensagem. Se eu não tivesse minha voz aqui, como é que eu ia fazer? Né? Então é muito forte isso. Isso, a gente, a voz, a gente acha que é uma coisa, né, assim, corriqueira até perder. Então, assim, nós precisamos mesmo cuidar da voz, nos dedicar, porque assim, eu não consigo exercer minha profissão se eu não tiver uma voz boa, potente. Então, eu aconselho, vamos procurar sim, vamos dar um jeito de ter qualidade de vida, ter uma voz saudável, né? E que eu acho que é por aí mesmo, né? É o caminho certo. Se cuidar, Tá? né? Sentir Precisamos assim nos que sentir. se você está atuando, gente, na verdade, eu não estou nem dizendo para procurar um profissional fonoaudiólogo. Vamos colocar ali, você tem que pagar. Olha, procura dicas, né, na internet. Você pode. Lógico que agora uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui: não é para procurar exercício vocal na internet. Tem muito exercício errado. Mais uma vez, eu vou até colocar isso na descrição desse vídeo. Exercício que não é orientado para um fonoaudiólogo especialista em voz não pode ser feito, tá? Inclusive sem imagem, né? Primeiramente, exercício que você não está vendo a prega vocal da pessoa. Mas você precisa sim conscientizar. Primeira coisa, percepção. Ouvir sua voz. Será que minha voz está normal? Falei mais alto? Como é que tá? Como é que tá o meu volume? Sentir. Sentir se você você esforçou, você tá bem, se você tá falando ali naquele ambiente, se aquele ambiente foi ruim para você. Outro ponto muito importante é temperaturas. Principalmente hoje, nós estamos vivendo um momento que assim, choveu, faz frio de madrugada. Ou não, muito calor. Então, isso também, quem trabalha com a voz vai sentir. Então, cuide disso. Sempre tem ali uma mantinha do lado, né? Por quê? Não é porque você... se você passar frio, pode ser que você acorde com a garganta inflamada. Sim. Vou observar se você respira pela boca ou não, né? Usar bastante, então, soro, hidratar. Então, são dicas e complemente com o podcast do Dr. Rei, que é o podcast que vocês vão ver aqui, tem aqui no meu playlist aqui da Semana da Voz, e vocês vão ver o quanto é importante, pessoal, vocês cuidarem da voz de vocês, tá? E creio que assim, nossa, acrescentou demais, tá, Maria Amélia? Gratidão imensa você aceitar vir, né, colocar ali uma fragilidade que aconteceu, né, uma questão sua. A gente está em tratamento ainda, viu, gente? Nós não chegamos na potência máxima dessa mulher, que ela tem muita potência vocal, mas vamos chegar, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Em nome de Jesus, estamos aí no processo. E muito grata mesmo pela sua presença, viu? Foi maravilhoso. Maravilhoso sua presença. Agradeço o convite, espero ter ajudado. Muito, porque só quem vive, né, gente, que sabe o que é passar por isso. E aqui eu poderia falar do caso dela, mas não como uma pessoa que está vivendo isso, que viveu, e que agora a gente vai finalizar, se Deus quiser, com chave de ouro. Gente, é isso. Eu quero muito que vocês... Quem é professor, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixe de perguntar. Vão também no Instagram, pode fazer perguntas. E cuide mesmo da voz com amor, com carinho, que ela é instrumento de vocês, tá? Não deixe de procurar ajuda. Prevenção é o melhor caminho, tá? E se já tiver alguma coisa, se sentir, não tenha medo. Procure o otorrino,
Vá no município, veja se tem um otorrino pelo seu plano, se não tiver pelo plano, vá pelo SUS, o que for, mas não deixe de procurar. Certo? E se não tiver otorrino, vai na fono. Se não tiver fono, gente, dá um jeito, procure. O mais importante é você se cuidar. Então, compartilhe esse vídeo, deixa um like e se quem não se inscreveu no canal, se inscreva e um grande abraço para vocês.